Sejam muito bem-vindos, vocês que acompanham a gente no nosso canal aqui do All Sport. Está começando mais uma análise tática especial aqui para você, principalmente você, torcedor do Flamengo, que quer entender esses momentos aí do Tite, essa tentativa de refazer o time jogar bem nessa temporada de 2024. A gente está gravando no momento posterior ao jogo contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. O Flamengo empatou em 1-1 e vem pela frente desafios pela Libertadores, o Palestino, mas jogos aí do Campeonato Brasileiro que o Flamengo precisa mostrar serviço nessa tentativa de retomada, como diz o professor Adenor Tite, nesse momento do bom futebol, que já mostrou nesse começo de temporada, mas agora precisa recuperar. E o nosso convidado, eu sou o Igor Siqueira, repórter aqui do UOL, você já conhece, o nosso convidado mais uma vez, Falso 9, o nosso amigo Vitor. Tudo bem, amigo? Beleza, Igor, estamos por aqui. Depois de um jogo, vamos lá, o resultado foi pior do que o desempenho contra o Bragantino, né? Vamos falar um pouco sobre isso e as nuances táticas disso aí. Beleza, então a gente está muito material aqui, é bom que você acompanhe, vamos tentar ser direto, sucinto, para explicar bem para você alguns detalhes aí sobre como é que o Flamengo está tentando se comportar, mas só para um contexto aí, o Tite inovou na escalação de novo, né? Tentou fazer uma coisa diferente, ele já tinha tentado também outras alternativas no jogo muito pontual lá na altitude contra o Bolívar, 3 zagueiros e tal, e tinha desistido no primeiro tempo. E aí, de novo, o Tite começou com uma escalação, desistiu da escalação ainda no primeiro tempo, e a gente vai tratar agora com o nosso Falso 9, analista tático, que vocês conhecem aqui já, o que deu errado, o que deu certo, o que teve de vantagem e desvantagem nesse jogo que o Flamengo acho que terminou com uma boa impressão, talvez não tenha começado assim, bem ou mal, a gente vai conversar sobre isso, mas o fato é que o placar foi de 1-1. A nossa edição já vai colocar na tela já como é que começou esse desenho do Flamengo, uma escalação, aí meu caro amigo Falso 9, com uma escalação diferente, principalmente no setor de meio campo, né? Esse posicionamento. Explica para o pessoal aí, com uma dupla de volantes, o Alan do lado do Igor Jesus e, assim, sem os pontas. Cadê os pontas do Tite? O Bruno Henrique entrou por ali só, mas estava mais de atacante, né? É por aí que dá para começar a desenhar esse time? É por aí. Na teoria, o time estava espelhando o Bragantino num 4-2-3-1, que já é uma mudança em relação ao 4-3-3, que eu até acho que tem várias nuances de 4-4-2 com a Arrascaeta de segundo atacante, mas não vamos falar do time com a Arrascaeta, e sim do time desse último sábado, que parecia ali, quando o time tinha a bola e ia construir, parecia uma lógica de árvore de Natal, que tinha ali o Gerson como um ponta mais fechado, o Bruno Henrique como um ponta fechado, e tentava sair jogando com os dois laterais, com os dois volantes e os dois zagueiros. Qual era a ideia de tentar fazer isso, né? A ideia que eu coloco aí com o Bragantino em campo e o Rossi ali tentando sair jogando, a ideia é o quê? É atrair a marcação individual do Bragantino, do Pedro Caixinha, que faz essa marcação individual e é o terceiro time que menos concede passes aos adversários durante a saída de bola. Então é um time que no Brasil marca alto, assim como Palmeiras e Internacional. São os três times que mais marcam alto. E aí o Flamengo preparou uma isca interessante, que vai na primeira imagem do jogo, uma isca interessante para o Bragantino, colocando tanta gente recuado que gerava ali essa marcação individual e tinha, muitas vezes, o De La Cruz se identificando como homem livre, começando uma jogada para acionar o Gerson e o Wesley, que era praticamente um ponta, na profundidade, né? Essa jogada que mostra um triângulo entre De La Cruz pelo lado direito, Wesley atacando a profundidade, Gerson também, é uma jogada que se repetiu algumas vezes durante a primeira fase do jogo, que a primeira fase do jogo é a fase pré-expulsão fake, né? Uhum. Pré-expulsão que não deveria ter sido anulada. Polêmica aí com a arbitragem. O Flamengo era superior taticamente até aquele momento da anulação inacreditável da expulsão. Então o Bragantino estava caindo nessa isca e o De La Cruz era um homem que estava com muito espaço no entrelinhas. Tá? E aí o Flamengo tentando dobrar a aposta nisso, baixava também o Alan para sair jogando. Só que aí o Bragantino entendeu e começou a dar certa liberdade para o Alan ser esse homem livre. Era melhor ter o Alan como homem livre mais recuado do que o De La Cruz lá no entrelinhas, né? E aí o Alan começou a distribuir muito bem o jogo. O Alan tem ótima saída de bola, sustenta bem, recebe de costas, faz bola longa. E o Flamengo acionou várias vezes o Wesley, que embora venha numa má fase, seja um garoto que tem muito valor, mas que no Flamengo esteja desgastado, talvez vai precisar sair do Flamengo para fazer uma carreira
de fato condizente com o que a expectativa dele que tem sobre ele desde a base, o Wesley recebendo várias bolas em profundidade, o juiz sem querer marcar falta nele, né? Mas o Wesley recebendo vários lançamentos em profundidade, sendo esse cara aberto. E o Gerson sendo esse cara mais fechado, que construía muito com o De La Cruz, que caía por dentro e chegou a fazer facão até o lado esquerdo do campo. A bola, o Flamengo criou uma chance ali com cerca de 8, 9 minutos. O Bruno Henrique recebe a bola mais aberto e o Gerson faz o facão da direita para o lado esquerdo. Então, os jogadores com muito mais liberdade para se aproximar e para manter a bola. Por isso o Flamengo teve ali, nesses primeiros 30 minutos ali, o período pré-expulsão fake, 25 minutos, teve ali uma superioridade tática em cima do Bragantino, que só chegava com o Mosqueira e o Cleiton, se jogassem só contra o Flamengo, eles iam parar no Real Madrid, porque é incrível, né, como jogam bem contra o Flamengo. E aí o Mosqueira no 1 contra 1 ali com o Ayrton Lucas demorou a entender como tinha que marcar ele, né? Um cara muito físico, você não pode deixar embalar. E aí o Ayrton, quando passou a aproximar e ir de primeira, é o que você tem que fazer, ir de primeira, passa jogador ou passa a bola, antes do cara ganhar velocidade. Até isso, o Flamengo passou a ter dificuldade ali, né? Mas o primeiro tempo, o Flamengo tinha essa vantagem. No segundo tempo, mudou a nuance tática. Desculpa só para a gente, antes da gente chegar no segundo tempo, porque teve aquele momento da substituição do Igor Jesus, né, que foi ali crucial nos seus 37 minutos do primeiro tempo, mas antes dessa substituição, do Tite efetuar a troca ali, chamar o garoto no pé do ouvido, falar, calma, eu te respeito como jogador, tá, mas eu precisava mudar. Antes mesmo, o Flamengo já estava mutante, né, pelo que você está me falando e explicando para a gente nas imagens. Né? Não era um time que entrou num desenho específico e ficou estacionado ali nesse desenho, né? E teve esse jogo foi rico taticamente também por conta dessas situações, né? E foi legal, porque assim, o Tite teve em 75% do jogo uma vitória tática ali contra um adversário que é um treinador que está há muito tempo no clube e que tem um elenco formado para as ideias dele, que é essa ideia de jogo de força, jogo de linha de fundo, vantagem nas pontas e chute de fora da área. O Flamengo praticamente não sofreu chute de fora da área do Bragantino durante todo o primeiro tempo. O único chute ali com perigo que sofre realmente é o chutaço do Eric Ramírez, quando o Flamengo já era muito superior do jogo, que foi na trave. Então o Flamengo neutralizou aquilo, mas aí é um time que... O Bragantino é um time que tem outro repertório, que é cruzar a bola na área. E praticamente só chegou através de cruzamento, num escanteio que o Flamengo não deveria ter concedido, porque tinha 2 jogadores contra 1. O Ayrton Lucas e o Bruno Henrique vacilam, deixam o Mosqueira dar um calcanhar, viram o escanteio, e aí no escanteio acontece ali o gol do Bragantino, até numa falha do Igor Jesus, que era quem estava tendo que proteger aquela zona. O garoto não vinha bem, ele tinha se amarelado e tinha amarelado o colega, já eram 2 volantes com cartão amarelo contra um time muito jovem. Você precisava escolher, é óbvio que você vai escolher o mais experiente, que estava bem no jogo, que era o Alan, e tirar o garoto. Acho que assim, o Tite teve o senso de urgência necessário para corrigir a rota e talvez não piorar a situação do garoto, que se fosse expulso, ia ficar muito mais marcado. O Igor Jesus tem muita qualidade, mas ele tem oscilado. Tem jogos que ele faz muito bons e tem jogos que ele faz muito abaixo. É natural da idade. E eu acho que o choro dele não era um choro de insatisfação com o técnico. Eu acho que era um choro de insatisfação consigo mesmo. Sabe? Essa é a impressão que eu fiquei. Entendi. Mas, para a gente resumir essa ideia do primeiro tempo, até a substituição, você acha que o Tite viajou muito nessa tentativa tática, nessa tentativa diferente, ou estava de acordo com o adversário para ele aplicar isso aí? Eu acho que essa é a ideia dele desde o início do ano. Ele só não implantou com sequência essa ideia ainda porque o Gerson ficou doente. 45 dias sem treinar de cama, 45 dias, e 15 dias treinando com um dreno dentro do corpo. Agora que o Gerson recupera o ritmo, ainda está oscilando, né? Não fez um bom jogo nesse jogo, mas participou até do gol, mas não fez um bom jogo. O Gerson, ele era um dos 4 meias que o Tite imaginou ter, né, no início do ano. Então, agora ele só é fiel àquilo que ele já vinha projetando. Só que o 4-3-3 do Tite já está bem coordenado. Sente falta do Cebolinha, mas está bem coordenado. Ele não conseguiu, na pré-temporada, treinar essa ideia, mas ele foi com uma ideia que ele começou no primeiro jogo lá contra o Orlando City. E aí a gente chega no 4-3-3, então, desse
formato aí do final do primeiro tempo, né, para o segundo, que já é com o Luiz Araújo aberto aí na ponta direita. E que repercussões esse posicionamento do Luiz Araújo diferente, né? Traz não só para ele, para o setor ofensivo do Flamengo, mas também, enfim, para os outros setores aí, como meio campo com o Alan. A grande mudança é que o Flamengo passou a não ter mais dois homens ali apoiando a saída de bola junto com os dois laterais e os dois zagueiros. Então, o Alan passou a ser esse cara sozinho. E o Bragantino tentou fazer com que o Sacha fechasse a marcação, né, que eu mostro na imagem aí, fechasse a linha de passe do Rossi direto ao Alan, para que a bola não chegasse diretamente ao Alan. E aí, com isso, o Flamengo começou a fazer bola longa. Só que por ter mais um atacante mais espetado ali, um atacante pelo lado, o Flamengo já tinha o mano a mano. Então a bola longa entrou com 1 minuto de jogo, nessa imagem aí que eu mostro, e estava todo mundo mano a mano. Você está vendo aí De La Cruz, Bruno Henrique, Pedro que se movimentou muito. Pedro fez um jogaço. Eu só fui identificar isso depois. Eu vejo o jogo 3 vezes, né? Eu só fui identificar isso na segunda vez que eu vi o jogo, o quanto que o Pedro foi voluntarioso, o quanto ele se movimentou, que é uma coisa que eu cobro muito dele, que ele é um cara que fica às vezes muito estático e por causa disso o time fica estático também. Se movimentou muito, abriu espaço para o De La Cruz, para o Bruno Henrique. A grande partida do Bruno Henrique passa pelo Pedro. E deu 2 passes para gol, só que não aconteceram os gols. Né? Então o Pedro, ele foi o cara que matou na ponta da chuteira e deu passe para o De La Cruz cavar uma expulsão merecida que não se concretizou. Então, o Flamengo teve esse mano a mano. E aí, esse mano a mano, tendo o Bruno Henrique com possibilidade de mano a mano, ia gerar muita chance. O Flamengo começou a empilhar a chance perdida. Foi até uma brincadeira que eu fiz numa rede social, Igor, que assim, quando o Flamengo volta a perder gol, pelo menos eu fico feliz que as coisas estão voltando ao normal. Tá criando, pelo menos. Perdeu muito gol, cara. Os gols esperados do jogo, XG, os gols esperados do jogo, 1.7 para o Flamengo e 0.6 para o Bragantino. Então, o placar moral seria tipo um 2-1 arredondando, tá? Teoricamente, ali perto do que cada time fez. Fala aí. E isso foi uma crítica, uma diferença também que a gente fez aqui na comparação com o jogo com o Amazonas, que foi um negócio, ofensivamente falando, né? Time estático, muito toca para lá, toca para cá, e não conseguia gerar esse espaço, né? Claro que a postura do Red Bull vai diferenciar, né? Como o Flamengo se comporta, mas, enfim, esse ponto é muito relevante para a torcida entender o que pode vir pela frente, né? Em termos comportamentais do time, com essas tentativas do time de retomar o Flamengo aí, que já fez tantas coisas boas nessa temporada. E eu acho que aí o melhor do jogo e o mais promissor para o resto da temporada foi o finalzinho, quando uma substituição de um lateral por outro parece que não vai mudar nada e muda tudo, sabe? Então, o Ayrton não fez um mau jogo, mas quando entrou o Vinha ele consegue abrir caminhos para o Bruno Henrique. Na origem do gol, eu mostro aí na imagem, né, o Bruno Henrique recebe a bola bem recuado, enquanto o time do Bragantino está voltando, e o Vinha começa a se projetar atacando esse espaço entre o ponta e o meio de campo. E aí, quando ele faz isso, ele empurra o lateral que estava marcando o Bruno Henrique para marcá-lo até o final. Então, ele literalmente abre um caminho, tanto para o Bruno Henrique fazer o facão, e o facão do Bruno Henrique começa quando a bola ainda nem chegou no Léo Pereira. Começa quando a bola ainda nem chegou no Léo Pereira, aí a bola chega no Léo Pereira, o De La Cruz mesmo tem mais liberdade, porque esse lateral saiu da imagem, some de tudo, e o Bruno Henrique vai desacompanhado, embalar. É aquela ideia que eu falei do Mosqueira, cara rápido, tu não pode deixar embalar, rápido e muito forte, ele vai embalar, e aí o De La Cruz dá aquele passe, porque o De La Cruz teve espaço por conta do movimento do Vinha, o Bruno Henrique teve espaço para progredir por conta do movimento do Vinha. Então, essa entrada do Vinha mostra que ele pode acabar um pouco com esse Flamengo muito estático. O Vinha, eu acho que é uma solução. Pode ser um trabalho para ser aplicado para os próximos jogos. A gente tem, né, um cenário do Flamengo aí, que vem Libertadores, como falei no início da nossa gravação aqui, tem o Palestino, jogo fora de casa, importante para as pretensões na Libertadores, depois vai ter jogo contra o Corinthians, Maracanã, enfim, os compromissos importantes vão se acumulando. Para a gente concluir a nossa ideia aqui hoje desse bate-papo, o que você acha que é aplicável
para os próximos jogos do Flamengo, considerando a possibilidade do retorno do Cebolinha, que aí vai mudar um pouco essa característica do time, né? O Cebolinha, que é um fato bom, a gente falou isso no vídeo passado, o quanto ele influencia positivamente a equipe na parte ofensiva. E, enfim, é aplicável isso tudo para o desenho que talvez reapareça no Flamengo com Cebolinha e posteriormente quando voltarem a Arrascaeta e Pulgar também? Com o retorno do Cebolinha, que deve voltar já de titular, até porque o Bruno Henrique tem uma sequência muito grande, o time volta a ter jogo por dentro pelo lado esquerdo, né? Mesmo com o Ayrton Lucas jogando ou o Vinha, o time vai ter jogo por dentro porque o Cebolinha trabalha a partir desse entrelinhas, ele corta para dentro, ele constrói como um meia, como a gente mostrou no programa passado. Então isso por si só já vai ser um ganho para o que o Tite tem de estratégia já coordenada. A ideia do lado direito ter o Gerson ou ter o De La Cruz e não o Luiz Araújo é algo que aos poucos o Tite vai querer sim fazer e é aplicável sim. Eu não sei como é que está a parte física do Gerson nessa sequência toda, mas acho que se ele não começar com o Gerson ali mantendo todo mundo no time para ter essa formação, é porque o Gerson fisicamente não vai poder. E aí vai precisar voltar com o Luiz Araújo. O Luiz Araújo entrega um equilíbrio importante, e aquele 4-3-3 campeão carioca é um time seguro defensivamente muito por causa dele. Então, para um jogo fora de casa, ao nível do Mar, graças a Deus, na Copa Libertadores, eu acho que é um jogo que o time vai voltar a ser muito forte. Acho que vai voltar a construir mais chances de gol, vai voltar a ser um time confiável com esses caras, especialmente o Arrascaeta e especialmente mesmo o Cebolinha, não porque o Cebolinha seja melhor que o Arrascaeta, mas porque o Cebolinha estava fazendo mais falta dentro da proposta. Maravilha. Esse é o Vitor Nicolau, nosso amigo Falso 9. Muito obrigado, meu caro amigo, por participar mais uma vez desse vídeo aqui, explicando para o torcedor do Flamengo como é que o time se comportou e como é que ele pode se comportar para frente. Então, você que assistiu aqui com a gente, já deixa o like aí, compartilha esse link com mais pessoas, com todo mundo que você conhecer. Ativa a notificação no nosso canal aqui do All Sport para mais vezes você voltar e consumir esse conteúdo aqui bacana, conteúdo até que a gente se propõe a ser elucidativo, né, com ilustrações para você entender bastante o que está acontecendo dentro de campo com o Flamengo. Vitor, meu caro amigo, muito obrigado, viu, pela participação hoje mais uma vez, hein? Valeu. Muito obrigado aí, Igor. Obrigado a todo o time da UOL aí. Estou à disposição sempre. Valeu. A gente volta na próxima. Continue ligado aí, hein? UOL.